Olá, queridos caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Uma alegria ter vocês por perto. Eu estou aqui me preparando para a entrada ao vivo na Web Rádio Caminhante Aprendiz e eu gostaria então de proporcionar para vocês os momentos, os bastidores, antes então da minha entrada ao vivo e logo depois aquilo que vou conversar com vocês, refletir com vocês a respeito do Evangelho de Jesus, tá bom? Já estou aqui ó, com meu café da manhã na mão, ó, um leite com Nescau, uns cookies integrais aqui para ter a energia necessária aí para todo esse processo. Depois que eu termino aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa na Web Rádio Caminhante Aprendiz, eu vou direto para o meu trabalho. Então, esses momentos antes das reflexões aqui, eu quero ir gravando para ir conversando com vocês assim, vocês terem esse bastidor, tá bom? Como você está na plataforma do YouTube, eu peço a você que se inscreva nesse canal, ative aí o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e também deixe o seu comentário, porque tudo isso é uma maneira do YouTube espalhar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Deixa aí o seu like, comente, converse comigo todas as manhãs antes da entrada ao vivo na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Será um tempo assim, um bastidor assim, uma conversa com os meus inscritos, com as pessoas que também ouvem na Web Rádio Caminhante Aprendiz, e vai ser muito bom, vai ser muito legal. Quero viver essa experiência com vocês por um tempo, espero que seja bom para todos nós. Eu estou lendo aqui a mensagem que eu recebi da Luciane lá pelo aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Ela disse: gostaria de agradecer a Deus pelas graças recebidas. Ele cuida de nós o tempo todo e de todos os detalhes. Então, obrigada, Senhor. Luciane Cardoso é uma querida que trabalha comigo lá no Colégio Cooperativo. Ela é professora da segunda série do Ensino Fundamental 1 e é uma das pessoas que acompanham a Web Rádio aqui desde o início. Então eu quero agradecer pela mensagem, Lu. Muito obrigado pela alegria de poder ler a sua mensagem e ver que outras pessoas estão também agradecendo a Deus pelas oportunidades. E gratidão é um dos melhores cafés da manhã, não é? Quando a gente lê expressões de gratidão, é uma das coisas maravilhosas que podemos fazer antes de iniciar aí a nossa caminhada durante o dia. Hoje eu vou refletir com o pessoal e com vocês, aqui do YouTube também, a primeira epístola de João. João era um ser humano bastante tempestuoso, era um ser humano bastante intenso nas suas decisões, queria inclusive que caísse fogo do céu sobre algumas pessoas que não quiseram receber Jesus em uma determinada aldeia. Era um ser humano que estava aprendendo o ensino de Jesus, tendo um coração muito reativo, de vingança, mas ele vai aprendendo o caminho do amor, da misericórdia. E quando a gente lê a primeira epístola dele, a gente percebe uma ternura, uma graça, uma maneira de tratar as pessoas que eu quero trazer aqui para a nossa conversa hoje. E escolhi uma música aqui para a gente ouvir enquanto o pessoal vai fazendo seus pedidos de oração e vai trazendo seus motivos de agradecimento, que eu gostaria de indicar para vocês, que é a música Tenderly e Devaneio, né? São duas músicas em uma só, do Jorge Versilo. Então, se você puder procurar aí no seu aplicativo de música ou mesmo no YouTube, procure, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa canção, tá bom? Vamos lá para a reflexão então? Bora lá. Tá aí para vocês a música Tenderly Devaneio de Jorge Versilo.
Linda essa canção, né? Enquanto eu tocava essa música aí, alguns queridos se aproximaram, entraram aí na live do Facebook, por exemplo, é o caso da Priscila Guilherme, bom dia. Também a minha tia Lourdes, bom dia tia, uma alegria ter você por aqui também. Também outros queridos, como a Margarete, também mandou uma mensagem lá pelo aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Ela diz que geralmente ela caminha cedinho, mas hoje ela não foi e está aqui conectada, ouvindo a Web Rádio Caminhante Aprendiz. Gente querida, eu gostaria então de trazer para vocês essa reflexão a respeito da primeira carta de João. João, ele conviveu com Jesus de maneira muito íntima. Aliás, de todos os discípulos, se diz que ele era um dos mais íntimos. Ele foi também o que faleceu em sua velhice. Ele não teve uma morte precoce. O seu irmão, sim, o seu irmão Tiago teve uma morte precoce. Então ele cuidou de comunidades que se formaram lá em Jerusalém, comunidade de irmãos. Depois, por causa das perseguições, ele foi parar lá na cidade de Éfeso e cuidou daquelas comunidades que iam se instalando ali também, aqueles grupos de irmãos que iam, de alguma maneira, se organizando, se reunindo, estando próximos uns dos outros. E então ele escreve essa carta já depois que o apóstolo Paulo tinha morrido, depois que muitas coisas tinham acontecido nesse sentido de perseguições. João escreve uma carta muito amorosa, porém com os pontos muito importantes e intensos. Não pense que a carta de João é uma carta apenas falando do amor no sentido romantizado, como as pessoas pensam. Pelo contrário, João vai tratar de assuntos extremamente importantes, mas vai fazer também sínteses muito importantes. Ele vai chegar a conclusões muito importantes, dentre as quais eu já adianto aquela que nós conhecemos tanto, de que Deus é amor. Essa é a síntese primordial dessa carta de João. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, eu vou ler a primeira parte, ou seja, da carta. Então é o primeiro capítulo dessa carta que João escreveu, e ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha a introdução. A introdução de João em sua carta é: olha, nós estamos falando daquilo que vimos, daquilo que os nossos olhos viram, do que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós não estamos proclamando para vocês algo a respeito do qual ouvimos falar. Nós não estamos proclamando uma mensagem que tem a ver com algo abstrato, teorizado, histórico, que ficou no passado, que não tem desdobramentos dentro de nós e fora de nós. Pelo contrário, o que experimentamos pessoalmente é aquilo que anunciamos para vocês. E esse é o maior testemunho que alguém pode dar a um outro ser humano. É falar daquilo que viu, é falar daquilo que experimentou, é falar daquilo que as suas mãos apalparam. Todas as vezes que eu busco ensinar a respeito do Evangelho, eu sempre procuro trazer esse elemento como um elemento importante na mensagem que ensino todas as manhãs e por todas as mídias. É aquilo que a gente experimenta. E João está dizendo, então, o que eu vou anunciar para vocês não é uma filosofia. O que eu vou anunciar para vocês não é uma história que alguém viveu. Eu estive próximo de Jesus. Eu deitei
em seu colo. Eu ouvi, eu presenciei a ressurreição. Eu vi Jesus ressurreto. Eu vi o Espírito descer sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel. E ele disse, sabe o que nós experimentamos e que, portanto, anunciamos? A vida se manifestou, Jesus se manifestou, Ele que é o caminho, a verdade e a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O objetivo daquilo que ouvimos é para que a gente se una, para que a gente seja um, para que estejamos unidos no mesmo caminho, na mesma jornada. Comunhão é a palavra. Comunhão é entrelaçar de histórias. Comunhão é irmandade, é fraternidade. Comunhão é eu trazendo comigo as minhas bagagens, você trazendo consigo suas bagagens e a gente enfrentando a vida, caminhando juntos. Eu testemunho disso para vocês, para que tenhamos comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros, porque nós estamos em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. O resto, o que pensamos diferente, o que talvez tenhamos de perspectivas possíveis a respeito da vida, a gente vai lidando no caminho. Mas se a nossa comunhão é com o Pai e com Jesus, se o ensino de Jesus é o que realmente delimita a nossa jornada, não há problema em caminhar juntos, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Nós escrevemos essas coisas, essa carta, por exemplo, e esses conteúdos, para que a nossa alegria seja completa, porque não há nada mais maravilhoso na vida do que viver em plena alegria. Essa alegria que não necessariamente é entusiasmo, que não necessariamente é aquilo que é passageiro, aquilo que sentimos quando compramos uma coisa e 2 semanas depois aquele afã, aquele entusiasmo passa como um vento. Não é desse tipo de coisa que João está dizendo. Ele está falando para que a nossa alegria, para que a nossa satisfação essencial seja completa. O Evangelho é anunciado para que isso aconteça com cada um de nós. Para que tenhamos comunhão uns com os outros, comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, e para que a nossa alegria seja completa. Por fim, vamos lá na mensagem que anunciamos a vocês. Esta é a mensagem que dele ouvimos de sua própria boca e transmitimos a vocês por meio dessa carta. Deus é luz, nele não há treva alguma. Olha João como João é um homem das sínteses. Se nos próximos capítulos nós veremos que ele chega à conclusão de que Deus é amor, aqui nós temos uma síntese. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Jesus disse isso, eu sou a luz do mundo. Jesus disse para nós, vocês são sal da terra e luz do mundo. E aqui João está falando a respeito do Pai. Deus é luz, nele não há treva alguma. Portanto, se nós afirmamos que temos comunhão com o Pai, se estamos unidos
a Ele, mais andamos nas trevas. O que é andar nas trevas? É cultivar aquilo que é mal, gostar daquilo que é escondido, guardar no coração segundo as intenções. Andar nas trevas é ser um ser humano que não é íntegro, não é inteiro, não é transparente, não é sincero, não tem verdade na cara, na palavra, na ação, naquilo que se pratica. Andar nas trevas significa ser um ser humano não confiável, ser um ser humano completamente instável no caráter, de tal maneira que agora está apresentando uma determinada essência, uma determinada consistência de caráter, daqui a pouquinho está mostrando uma outra coisa, um outro espírito. E João aprendeu isso em situações muito difíceis para ele. Como eu falei lá no início, João era o cara da vingança, era o cara tempestuoso, era o cara que queria a morte dos seus inimigos. E de repente Jesus olha para João e fala: João, você não sabe de que espírito você é, eu não vim destruir ninguém, eu não vim matar ninguém. Pelo contrário, eu vim procurar aquele que estava perdido, eu vim dar vida para aquele que estava morto. Ele é luz, o Pai é luz. Não tem como a gente ficar querendo ter comunhão com Deus, cultivando tudo aquilo que tem a ver com as trevas. Não tem como, é incompatível. Não tem como querer ter comunhão com Deus e semear a vingança. Não tem como ter comunhão com Deus e ser o cara da morte, ser o cara da violência, ser o cara da gritaria, ser o cara que não aceita as diferenças, ser o cara do preconceito. Não tem como querer ter comunhão com Deus, que é luz, assumindo para si um tipo de vida que não resplandece, não manifesta, não expressa essa luz. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E esse é o pior tipo de mentira. É aquele tipo de mentira que vem da boca dos que falam em nome de Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas a sua vida não demonstra isso. Continua andando nas trevas. Continua andando sem enxergar o caminho, continua andando tateando. É como um cego tentando guiar outro cego. Quem age assim mente contra si mesmo e contra Deus e não pratica a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz e Ele é a luz, nós temos comunhão uns com os outros. Ou seja, quando a gente diz estamos juntos, esse negócio é para valer. Quando a gente diz pode contar comigo, esse negócio é para valer. Não é um cumprimento, não é uma maneira de se expressar ao outro na entrada ou na saída. Não é como bom dia, boa tarde, boa noite que você dá aos outros sem desejar, no fundo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e isso acaba se traduzindo apenas como um costume, uma tradição comportamental. Não. Se a gente tem comunhão uns com os outros, o nosso tamo junto é tamo junto mesmo. Na tristeza, na alegria, na dificuldade, no momento de abundância. Quando temos comunhão uns com os outros, os nossos recursos financeiros estão na mesa, disponíveis para quem precisa. O nosso tempo está na mesa, disponível para quem precisa. Os nossos ouvidos estão disponíveis para quem precisa falar.
Quando temos comunhão uns com os outros, a dor do outro é a nossa dor, a angústia do outro é a nossa angústia. Quando a gente tem comunhão uns com os outros, não significa apenas que nós conhecemos o outro, que nós temos o outro nas nossas redes sociais e que a gente curte coisas do outro e o outro curte publicações nossas. Significa que nós podemos contar verdadeiramente com o outro na vida. Portanto, se andamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão, temos liga, temos vínculo. Isso vai contra o nosso tempo de liquidez das relações, de descartabilidade. Isso vai contra a nossa geração que gosta de descartar o outro sempre que discorda de alguém. Se temos comunhão uns com os outros, esse vínculo é forte. Esse vínculo não é passageiro. As tempestades da vida não nos separam. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Enquanto temos essa comunhão, enquanto nos aproximamos do outro, enquanto estamos vinculados em amor, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós vamos experimentando a purificação, o perdão dos pecados. A gente vai assistindo as nossas neuras indo embora, as nossas culpas indo embora. Nós começamos a assistir uma nova realidade se estabelecendo dentro de nós, de pacificação da alma, do espírito. Coisa linda da graça de Deus se manifesta a nós, porque fomos purificados de todo pecado. Isso significa que não erraremos mais de forma alguma. Se a gente afirma que está sem pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, disse João, e a verdade não está em nós. Se a gente afirma que por causa dessa comunhão maravilhosa e por causa do fato de que Jesus nos purificou de todo pecado, nós não iremos mais tropeçar em pedra alguma, isso é bobagem. Qualquer ser humano que diga estou sem pecado está mentindo contra a verdade. Nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porém, se olharmos para os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados a Deus, aos outros, a amigos íntimos, confessar para nós mesmos, manter a nossa mente consciente da sua condição de pó, de necessitada, da graça de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse primeiro capítulo de João, na primeira carta de João, termina dizendo isso. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E sabe qual é a importância disso? De manter os nossos olhos bastante atentos em relação à nossa miserabilidade, em relação à nossa dificuldade interior de realizar o bem. Sabe por que é importante manter a nossa consciência latente acerca de quem nós somos? Porque pode acontecer o avanço que for, o amadurecimento interior que for, nós não nos ensoberbeceremos. O orgulho não tomará conta de nós.
Existe uma obra acontecendo dentro de nós que nos vincula cada vez mais ao outro, que nos fortalece cada vez mais na jornada, mas se nós mantemos a nossa mente fixada no fato de que somos relativos, de que erramos, de que dependemos sempre da graça de Deus, esses avanços interiores, esse crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, jamais produzirá em nós orgulho, soberba, sentimento de superioridade em nenhuma dimensão. Daí você será capaz de pagar a conta do próximo, mas não se ensoberbecer a respeito disso. Você será capaz de levantar o caído do caminho, dar comida, ser hospital ambulante para a vida dele, e isso não trará sobre você nenhum tipo de glória, porque você sabe que é pecador e necessita da graça de Deus todos os dias. Você será capaz de perdoar o quem te ofendeu, e isso não trará sobre você nenhum tipo de sentimento de santarrões que acham que são salvos por sua justiça própria. Pelo contrário, se a gente tem a consciência do nosso pecado, a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos trazer uma lavagem por dentro, de dentro para fora. E daí você ajuda, você abençoa, e a pessoa diz, você está fazendo algo incrível, e você aprende que aquilo não é incrível, aquilo é apenas desdobramento simples e objetivo do que Jesus ensinou, pelo qual praticar aquilo para você se tornou um grande privilégio. Daí há alguém no seu caminho que vai tentar te endeusar por essas atitudes e tal. E você diz, isso aqui é mero reflexo da graça de Deus sobre mim, sobre você. Não há motivo de orgulho, não há motivo para se ensoberbecer. Eu sei o meu tamanho, eu sei que sou o pó. E se alguma coisa boa está acontecendo entre nós, nessa comunhão que se estabeleceu entre nós, esse algo é graça, misericórdia e bondade de Deus sobre as nossas vidas. Não há motivo de orgulho, só há motivo de gratidão. Você está agradecendo porque está recebendo isso e eu estou agradecendo pelo privilégio de poder oferecer o que estou oferecendo. E num outro momento, quem vai oferecer é você. E numa outra dimensão, é você quem vai ser o distribuidor da graça de Deus sobre a minha vida, e eu vou agradecer a Deus por essa alegria, e você vai agradecer a Deus pelo privilégio de participar dessa realidade. É assim. Constantemente é assim. A luz que está dentro de nós e a luz que se manifesta em comunhão uns com os outros, em ações práticas na direção do Evangelho, não nos conduz à soberba, ao orgulho, porque estamos conscientes de que somos pó. De que se Deus tirar a sua mão sobre nós, nós não somos capazes de nos sustentar, nós não somos capazes de nos manter, de nos bancar na vida. Não tem autossuficiência, não tem esse negócio diabólico de achar que a gente dá conta de tudo, sem a ajuda de ninguém. Pelo contrário, o que há em nós é a consciência de que se não fosse pela graça de Deus, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Amanhã, então, eu vou ler parte do segundo capítulo da primeira carta de João,
Mas hoje guarde essas palavras no coração. João apresenta aquilo que ele experimentou pessoalmente. A vida se manifestou. Nós lhe proclamamos o que ouvimos e vimos para que vocês tenham comunhão com a gente. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus. E tudo isso para que a alegria de vocês seja completa, a satisfação interior seja completa. E sabe qual é a mensagem que transmitimos a vocês? É que Deus é luz e que não há nele treva alguma. E portanto, se andamos com Ele, andamos na luz e andamos tendo comunhão uns com os outros. Mas não pode ter essa hipocrisia entre nós. Não podemos dizer que somos da luz, estamos andando na luz e mentimos uns contra os outros e andamos nas trevas e gostamos das coisas escondidas e não praticamos a verdade. Pelo contrário, precisamos andar na luz. E ao andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas não se engane, o fato de andarmos na luz não significa que não temos pecado. Quem afirma que está sem pecado está se enganando e a verdade não está nele. Mas se a gente confessar, se a gente admitir, se a gente trazer a consciência, sem neuras, sem neurose, sem aquela culpa exacerbada que nos impede de caminhar, porque tão conscientes estamos sobre os nossos pecados, quanto estamos conscientes do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. Então essa consciência do nosso pecado não é uma consciência que nos paralisa, é uma consciência que nos traz à tona o perdão e o amor de Deus. E então Ele nos purifica de toda injustiça e nos perdoa de todo pecado. E vivemos assim, andando na luz, pedindo perdão e aprendendo a caminhar com humildade, com mansidão, com graça, sabendo que tudo que acontece em nós ou através de nós é bondade, misericórdia e graça da parte de Deus. Amém, queridos? Vamos orar a respeito disso? Enquanto eu refletia com vocês, a Letícia passou por aqui dizendo um bom dia, a Valéria Campos também, bom dia, Deus te abençoe grandemente. Amém, Valéria. Também, queridos, como a Margarete passou aqui pelo chat, falou... graças a Deus por sua fidelidade e justiça, que está sempre pronto a nos perdoar. Ai de nós, se o Senhor não nos atrair com sua obra. Ai de nós, se a sua graça não se manifestar a nós. Quem seríamos nós? Amém? Vamos orar, meus queridos. Vamos orar. A Cris, do Rio de Janeiro, colocou aqui o seu pedido de oração. Ela disse, peço orações por Dona Cândida, Dorinha, Dafine, Rafael e família, Sayonara, Cristina, Rosana, Raquel. Muito obrigado. Vamos orar então pelas amigas, a Cris. O Alexandre colocou aqui uma notícia sobre o Denilson. Lembra do Denilson de Campo Grande que nós oramos algumas semanas atrás? Ele disse, o Denilson está totalmente curado, um milagre. Ele venceu a luta contra a Covid-19, no qual ele ficou entre a vida e a morte. Ele e toda a família agradece pela intercessão. Louvado seja Deus. Amém. Ele também pede orações pela Alessandra Pistori e a Fátima Gasparelli. As duas estão sofrendo de fibromialgia. A doença tem se agravado, deixando-as acamadas. Então vamos orar pela Fátima e pela Alessandra com fibromialgia. Eu estou também fazendo um pedido de oração a todos por uma tia querida que está sob suspeita de ter câncer. Ela está fazendo exames e eu gostaria de pedir sobre essa tia que a bondade de Deus a acompanhe nesse momento, seja qual for o diagnóstico que ela vai receber nesses próximos dias.
E também quero orar pelo meu amigo Rubens, lá do Ceará, que está lidando com problema de artrite, com dores constantes e que está procurando um diagnóstico mais direto, específico e medicamentos que sejam suficientes para lidar com esse problema, um tratamento adequado. Então, vamos orar pelo querido Rubens, por essa tia, também pela Fátima e pela Alessandra e pelas amigas, pelos amigos da Cris. E no final, então, eu quero ler aqui a mensagem de agradecimento da Grace, que está completando mais um ano de vida hoje. Vamos agradecer a Deus pela vida dela também. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, intensa, feliz, por essa mensagem do apóstolo João para os nossos corações, testemunhando daquilo que ele vivenciou na pele, naquilo que ele contemplou, e ele decidiu compartilhar isso, repartir isso, até o fim da sua vida. E que delícia, que coisa boa saber que o Senhor nos permite viver experiências profundas de comunhão uns com os outros. E saber que somos perdoados pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Muito obrigado. Nos ajude a andar na luz. Nos ajude a ser filhos da luz. A não gostarmos das coisas escondidas, a não gostarmos das coisas tenebrosas. Ajuda-nos a tomar decisões nessa direção de romper com aquilo que não expressa o caminho da luz em nós. Nos ajude a matar esse velho homem, a mortificar a nossa carne, enquanto caminhamos de olhos abertos, com lucidez, com equilíbrio, na direção da luz, como o Senhor é luz. Abençoe-nos nessa jornada. Que a nossa comunhão seja comunhão mesmo, Pai. Não seja palavras jogadas ao vento. Não sejam palavras que não têm o significado que elas trazem. Mas que o nosso compromisso uns com os outros seja um compromisso de irmãos, de sangrarmos uns pelos outros. Que quando um de nós apresentar uma necessidade, uma crise, uma luta pessoal, estejamos prontos a apoiar, a ajudar, a fortalecer, a amar e a cuidar. De verdade, com toda a nossa força. Que essa comunhão seja verdadeira, profunda, seja um vínculo de amor, que não se estabelece apenas nas manhãs, o nosso encontro aqui da oração de cada dia. Isso extrapole esse momento. Isso nos faça querer ir atrás, estar próximos uns dos outros, para cuidar uns dos outros. Porque a verdadeira comunhão é essa. Não é uma questão apenas de comer juntos no mesmo lugar. Comunhão não é fazer parte de um mesmo grupo, de uma mesma nomenclatura. Comunhão é entrelaçar de corações, de histórias de vida. Nos ajude a crescer nisso cada vez mais. Para a glória do Teu nome, nos ajude, Senhor. Nos ajude. E nos ajude a não perdermos a consciência de que todos nós erramos o alvo e precisamos de misericórdia, de graça. Podem acontecer coisas lindas entre nós, que nada seja suficiente para ensoberbecer o nosso coração, por termos consciência de que o Senhor nos perdoa todos os dias. Nos ajude. Abençoe, Senhor, as amigas e os amigos da Cris. A Dona Cândida, a Dorinha,
a Dafine, o Rafael e a família, a Sayonara, a Cristina, a Rosana, a Raquel. Abençoe. O Senhor está ali no dia a dia da crise dos seus amigos, você sabe. Você sabe como a crise se relaciona com essas pessoas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas dificuldades. O Senhor sabe. Abençoe esses queridos pela tua misericórdia. Muito obrigado pela cura do Denilson de Campo Grande, que está de pé para contar a história de superação que ele tem nas mãos, na sua luta contra o Covid. Muito obrigado. Apesar de ter ficado entre a vida e a morte, ele está de pé para contar essa história de que foi resgatado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. E pedimos pela vida da Fátima e da Alessandra com fibromialgia, essa doença que tem se agravado e deixado elas na cama. Abençoe a vida delas, Pai. Que elas tenham também uma história linda para contar de restauração e de superação. Abençoe elas. Abençoe a minha tia que está com suspeita de câncer. Abençoe o Rubens com questões de artrite, que a tua bondade o acompanhe, o ajude, o fortaleça, tanto para o diagnóstico quanto para os remédios, para o tratamento, que ele encontre um caminho interessante para lidar com isso de forma eficaz. E enquanto isso, dê segurança no coração dele, dê força, dê ânimo, dê vontade de viver. Abençoe ele nos seus projetos, nos seus canais do YouTube, abençoe ele naquilo que ele está fazendo, espalhando a mensagem do Evangelho por onde quer que ele passe. Abençoe ele, sua casa, seu filhinho lindo, sua esposa, abençoe o seu trabalho. Abençoe também, Senhor, a Grace, que hoje está fazendo aniversário. Celebramos juntos pela vida dessa querida. Celebramos juntos mais um dia e mais um ano que o Senhor concede a ela de vida. Muito obrigado pela vida da Grace. Muito obrigado pela vida desses queridos que estão próximos, que estão lutando juntos, que estão orando uns pelos outros. Nós dizemos amém à oração dessas pessoas que com ternura, com o coração cheio de empatia, apresentam esses pedidos ao Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, muito obrigado por esse tempo juntos. Esse programa vai ser reprisado pela Web Rádio Caminhante Aprendiz ao meio-dia e às 19 horas. Eu comecei a gravar agora também os bastidores desse programa Oração de Cada Dia e eu vou disponibilizar isso para vocês no YouTube. Então, em breve, estará disponível para vocês os bastidores do programa, conversas mais pessoais acerca de alguns assuntos que vão ser tema das reflexões. Eu quero trazer para vocês também nessas mensagens no canal no YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e provavelmente até à tarde esse vídeo estará disponível lá também para vocês assistirem por lá. Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Amanhã às 7 horas estaremos juntos novamente, se Deus nos permitir. E nessa semana também tem quinta-feira de coração para coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio que tivemos quinta passada com Marcos Gracioso. Foi um tempo muito lindo em que ele falou sobre os momentos em que ele teve que dar adeus, ou até logo, melhor dizendo, para sua mãezinha, para o seu pai. E nós falamos ali sobre luto, sobre a nossa busca por superar os nossos momentos de luto. Se você ainda não ouviu,
procure lá no blog Caminhante Aprendiz que você vai encontrar no www.caminhanteaprendiz.com.br. Gente querida, um beijo para vocês. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, queridos. A mensagem que a Grace deixou aqui nessa manhã de agradecimento foi essa. Então, hoje é meu aniversário e Deus, muito obrigada pela bênção de mais um ano de vida, pela vida que foi entregue a mim. Gratidão por todas as coisas, pelas diferentes experiências que eu vivi, pelas graças e também pelas tribulações, porque eu sei que de tudo isso é feita a vida. Pela família que me deste, amigos e pelos vínculos tão sinceros que surgem na caminhada. Agradeço a todos por tudo, me sinto amada e feliz, porque tenho certeza de que viver é uma dádiva maravilhosa. Então tá aí, Grace, que Deus te abençoe no seu dia, no seu ano, no seu novo ano de vida. Desejo tudo de bom para você e que a gente possa crescer cada vez mais nessa comunhão, nessa experiência de caminhar juntos. É uma alegria, um privilégio para mim ter você por perto na caminhada, tá bom? Um beijo, bom trabalho, boa semana e até mais.